Meus queridos e minhas queridas, se o Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo, porque 3 economistas ligados a universidades americanas foram anunciados como ganhadores do Prêmio Nobel de Economia neste ano de 2019. Poucos sabem que o Prêmio Nobel de Economia não é propriamente um prêmio Nobel, pois foi criado mais de 60 anos depois pelo Banco Central da Suécia, não por Alfredo Nobel, como prêmio do Banco para as Ciências Econômicas em memória de Alfredo Nobel, sendo também o banco quem financia o prêmio para os que forem agraciados. Até alguns descendentes de Alfredo Nobel não aceitaram essa carona dada pelo prêmio Nobel aos gênios da economia, por considerá-lo apenas um campeonato de relações públicas entre os economistas, como declarou Peter Nobel, sobrinho bisneto de Alfredo Nobel, criador e financiador do Prêmio Nobel, das outras categorias, através de um fundo criado como parte de sua enorme herança. Pois bem, entre os 50 prêmios concedidos a economistas desde sua criação em 1969, os prêmios Nobel, os outros foram criados em 1901, 35 deles foram atribuídos a economistas americanos, que ainda participaram de mais 8 prêmios em parceria com gênios econômicos de outros países. Mas nenhum deles foi atribuído aos economistas chineses, por exemplo, que estão criando, e por ora dita a segunda maior economia do mundo, brevemente a primeira. Neste contexto, o prêmio do Banco da Suécia, em memória de Alfredo Nobel, tem sido frequentemente ministrado a estudo dos economistas dos Estados Unidos e de outros países ricos sobre a economia dos pobres. Esse de 2019, por exemplo, foi atribuído aos 3 pesquisadores das universidades americanas por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global, como foi justificado. Contrastando com essa preocupação, no entanto, nenhum prêmio foi atribuído aos pobres e às suas fracas economias, que apesar disto, o sustenta aos pobres para sobreviver. Sobre eles, melhor é premiar estudos e trabalhos. Mas neste contexto do Banco da Suécia, das economias dos ricos, da passarela das vaidades, começo a entender melhor porque os pobres do terceiro mundo nunca foram agraciados pelo Prêmio Nobel de Economia. Embora com essa economia dos pobres sobrevivam 2/3 da humanidade. Mas um Prêmio Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo faria sentido, sim, como expressei num poema, talvez considerado longo demais pelos atarefados em produzir resultados imediatos, que os afasta dessa coisa ultrapassada de refletir, de pensar, e também considerado injustificável o Prêmio Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo, por se tratar apenas de um sonho, dizem os práticos, ou de um poema que não tem nada a ver com a realidade prática do mundo, bem captada pelo Banco Central da Suécia. Eles estão certos. O poema fica para os poetas, e os pobres do terceiro mundo continuarão matéria-prima para brilhantes teses e estudos dos economistas do primeiro mundo serem agraciados com os fundos do mesmo Banco Central. Para os poetas, para os pobres do terceiro mundo, para os que têm consciência que os pobres e os poemas existem, e para os que dispõem de alguns minutos para a reflexão, transcrevo de meu livro Roteiros para o Centro do Mundo o poema Ode ao Nobel de Economia, na esperança vã de que um dia os pobres do terceiro mundo, sua economia
os seus poemas possam ser ouvidos algum dia, além dos prêmios, ainda que sejam os prêmios não mais que campeonatos de relações públicas dos economistas do primeiro mundo. Ode ao Nobel de Economia. Dedique uns minutos a refletir comigo.